Existem muitos mistérios entre o céu e a terra que são desconhecidos pelos homens e que geram muitas curiosidades e, em alguns casos, o medo. A oração é vista como uma forma de diálogo entre uma pessoa e Deus, o que é explicado em passagens da Bíblia. Mas há pessoas que acreditam nos poderes e na existência de outros espíritos e para entrar em contato com esses e obter respostas, a oração não era o meio mais utilizado. Daí surgiram os jogos sobrenaturais. São jogos criados pelos homens para que o mesmo possa entrar em contato com espíritos. Há quem diga que é mentira, mas muitos acreditam que esses jogos realmente funcionam. Há também quem pense que os espíritos que participam do jogo é o demônio, outros que são espíritos de pessoas que já morreram. Não há uma definição exata sobre os espíritos que são mencionados nos jogos e nem comprovação científica de que esses jogos realmente funcionem. Mas antes de nós sabermos sobre o assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para novas notificações. O tabuleiro de Ouija. O tabuleiro de Ouija está diretamente relacionado ao espiritualismo, que surgiu com o movimento religioso em 1848 e que virou religião em 1893. O espiritismo comum no Brasil surgiu na mesma época, em espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. Nessa época, médiuns e sessões espíritas eram coisas comuns e aceitas pela sociedade. Em meio a esse contexto de mediunidade disseminada, acessórios para mediar o contato com os mortos eram normais. Os tabuleiros de fala, os talking boards, com alfabeto impresso já fazia sucesso nos Estados Unidos no século XIX. Mas foi em 1890 que o empresário Elijah Bond teve o estalo de vender um desses junto a uma prancheta que deslizasse sobre as letras. William Fuld, um de seus funcionários, logo começou a produzir as próprias tábuas e é creditado como responsável por popularizar o jogo. Ninguém sabe direito de onde veio o nome Ouija. O folclore em torno do item aponta que seria uma junção das palavras sim em francês e alemão, oui e já. Segundo o historiador Robert Murch, o nome teria sido sugerido pela própria tábua em uma sessão de Elijah Bond, com a sua cunhada Ellen Peters. Mas é bem provável que essa manifestação tivesse a ver com um colar que Ellen usava naquele momento, contendo uma foto de uma mulher ativista chamada Ouida. Foi durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, que a popularidade do tabuleiro de Ouija cresceu, principalmente entre os católicos. No contexto de incertezas e mortes, cresceu nas pessoas o desejo de saber sobre o futuro e contactar entes queridos e falecidos. Preocupado, o Papa Pio X convocou em 1919 o investigador psíquico J. Godfrey Halper, que alertou aos fiéis sobre os riscos do jogo. Foi nessa época que ele publicou o livro A Nova Magia Negra e a Verdade sobre o Tabuleiro de Ouija, relacionando o tabuleiro à magia negra. Foi o livro O Exorcista, de William Blatt, que em 1971 mudou a fama do jogo. É que o autor se inspirou no caso real de um garoto do estado de Maryland que teria entrado em contato com um demônio por meio do jogo em 1949 e depois teria sido possuído pela entidade. Com isso, de instrumento para falar com os mortos, a tábua de Ouija virou um artefato de invocação demoníaca. A adaptação cinematográfica ainda aumentou mais a fama. Com o tempo, o uso do tabuleiro deixou de estar associado à religião e ficou mais ligado ao ocultismo. Os católicos, por exemplo, hoje condenam o item,
mas ele continua popular, sendo tema de filmes como Ouija, de 2014, e tendo vendido a quantidade estimada de pelo menos 25 milhões de unidades na história. É fácil achar esse tabuleiro em lojas de brinquedo, e a dona atual da patente é a gigante Hasbro. Existe uma explicação científica para o movimento que rola no jogo. Chama-se efeito ideomotor, a influência da sugestão sobre comportamentos motores involuntários. Em seu livro Pseudociência e o Paranormal, de 1988, o professor de neurologia Terence Hypes escreve: a prancheta é guiada por exerções musculares inconscientes. A ilusão de que o objeto está se movendo sozinho é geralmente extremamente poderosa e suficiente para convencer muitas pessoas que realmente há espíritos trabalhando. Para jogar o jogo, é necessário ficar atento às seguintes regras. O ideal é jogar em dupla, mas quanto mais pessoas no grupo, mais agitado será o jogo. A principal dica é que nunca se jogue sozinho no cemitério. De acordo com a cultura popular, a falta de companhia facilita com que os espíritos atormentem os jogadores. E desde o século XVI, e principalmente a partir do século XVII, é superstição comum entender que cemitérios são frequentados por espíritos. Antes de contactar os espíritos, é bom montar um clima para o jogo, o que inclui esperar anoitecer, apagar as luzes e acender velas e incensos. Para conversar com algum parente específico, o que pode ajudar é decorar o tabuleiro com joias ou outras relíquias do falecido. Eleja uma pessoa para ser o médium, espécie de porta-voz do grupo. A tábua pode ser colocada em cima dos joelhos de 2 participantes ou de uma mesa. Os jogadores devem estar dispostos nas laterais ou centrados na base da tábua, mas o motivo é pela praticidade. Ver o tabuleiro de cabeça para baixo pode deixar a mensagem confusa. Todos os participantes devem colocar os dedos indicador e médio na prancheta. No início da partida, a peça deve estar localizada na letra G, outro mandamento da cultura popular sem explicação alguma. Há alguns casos em que o tabuleiro precisa de um certo tempo para começar a responder. Se demorar demais, uma possível solução é mover a prancheta em círculos. Comece o diálogo de maneira simples, aumentando a complexidade das perguntas aos poucos. Algumas sugestões é: quantos espíritos há na sala? Você é um bom espírito? Qual é o seu nome? Para bons resultados, todos precisam se concentrar apenas nas questões do jogo. É bom alguém anotar os movimentos da prancheta para que as informações não sejam esquecidas. A forma padrão de encerrar o jogo é dizer adeus, mas podem rolar imprevistos. Segundo o médium Leonardo Trevisan, jogos como Ouija costumam atrair espíritos brincalhões ou que possuam moral pouco elevada. Se a prancheta passar dos 4 cantos do tabuleiro, significa que um espírito maligno está presente. Se a peça fizer um 8 sem parar, é sinal de que o espírito maligno está no controle do tabuleiro. Quando o espírito tem um comportamento estranho descrito na legenda anterior, deve-se presumir que ele pretende escapar do tabuleiro. Se isso acontecer, o principal risco é o de jogadores serem atormentados por tempo indeterminado. Existe também o risco de possessão, mas apenas em casos extremos. Para prevenir, encerre o papo. Vire o tabuleiro de cabeça para baixo ou conte de Z a A ou de 9 a 0. Agora, falando sobre casos verídicos e tenebrosos relacionados ao jogo. O primeiro foi a ameaça do espírito. A morte do pai da escocesa Angela Jackson em 2008 foi um gatilho para deixá-la obcecada com a vida após a morte. Durante uma reunião espiritualista, o falecido disse a ela, segundo a médium: "Você está pensando em usar o tabuleiro de Ouija, mas não faça isso. Nada de bom vai vir disso." Ela ignorou o alerta e fez uma partida com os amigos. Nela, a prancheta soletrou seu nome e em seguida a frase "Morra, vadia." Meses depois, a mulher foi atacada por um homem que disse a mesma frase antes de dar marteladas em sua cabeça. Angela sobreviveu e prestou queixa na polícia, mas ninguém foi preso ou considerado suspeito.
Em mais um caso, chamado de Os Turistas Possuídos, é relatado que em 2014, 3 jovens foram hospitalizados na cidade de San Juan Telatenco, no México, alegando possessão por espíritos malignos. Alexandre Huerta jogava uma sessão numa tábua de Ouija junto com seu irmão Sérgio e ao seu primo Fernando Cuevas quando começou a grunhir e se movimentar de maneira estranha. Logo depois, Sérgio e Fernando sofreram perda de sentidos e alucinações. Os jovens foram socorridos por paramédicos que aplicaram analgésico, calmante e colírio. E o último caso relatado é de possessão maligna, onde o norte-americano Gary Moore assassinou 2 homens a tiro em 1976 em Utah, nos Estados Unidos. Ele foi preso pelo crime e pediu para ser executado. O que aconteceu no ano seguinte? Em 1994, seu irmão Michael publicou um livro falando sobre sua infância. Segundo ele, sua mãe Bessie acreditava que havia entrado em contato com um espírito maligno quando criança durante uma partida de Ouija. Ela dizia que o espírito se prendeu à família, principalmente em Gary. Para Bessie, foi o espírito que levou o filho a cometer os assassinatos. No Brasil, temos várias versões desse jogo, do copo, do compasso, mas recentemente tivemos um novo, o Desafio do Charlie. A brincadeira é simples. Os jogadores formam uma cruz com 2 lápis sobre uma folha de papel. Depois, intercalam as palavras sim e não dentro dos 4 quadrados que são formados. Para começar, é só dizer Charlie, Charlie, você está aí? Nos vídeos e tweets circulados na internet, os lápis começam a se mover. Se vão em direção ao sim, os participantes começam a correr e gritar. Foram mais de 3 milhões de pessoas no mundo usando a hashtag CharlieCharlie no Twitter, segundo a BBC. O jogo também virou sucesso no Vine, rede social que se compartilha vídeos curtos. Alguns twitters dizem que o jogo é originário do México, em que o espírito de Charlie é, na verdade, um conjunto de demônios que tem planos sinistros. Não haveria, entretanto, nenhum demônio mexicano com esse nome. Reza a lenda que é preciso continuar conversando com Charlie caso ele responda que está presente, já que agora você atrapalhou seu descanso. Se isso não for feito, a brincadeira pode ficar bem séria. E então, você acredita que possa existir realmente espíritos e demônios por trás desses jogos, ou é tudo explicado pela ciência como força ideomotor? Deixa aqui sua opinião.